Graça e paz, amados irmãos, que Deus lhe abençoe, que possamos seguir o caminho reto e certo do Deus Todo-Poderoso, descansando nele e crendo que Ele está agindo e trabalhando nas nossas vidas. Nossa meditação está em Atos, capítulo 23, o versículo de número 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O apóstolo Paulo, após as suas 3 viagens missionárias, teve o desejo de ir a Jerusalém, ir à igreja de Jerusalém, visitar esta igreja. A igreja de Jerusalém foi uma igreja forte, pujante, mas devido à perseguição, essa igreja, ela que continuou a pregar o evangelho, começou a passar algumas necessidades. Paulo, então, durante as suas viagens missionárias, arrecada ofertas de outras igrejas para enviar aos irmãos que estão passando necessidade de Jerusalém. Paulo se despede em Éfeso dos presbíteros e ali ele chora com aqueles presbíteros e vai em direção a Jerusalém. Passa 7 dias em Tiro e ali também ele prega o evangelho. Depois ele chega em Cesareia. De Cesareia ele sobe para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele fica durante 7 dias até ser preso. Ele faz a sua defesa, está pronto para ser açoitado. Então ele diz que é um cidadão romano. E por causa disso, e toda essa atmosfera em Jerusalém que é contrária ao apóstolo, querem matar o apóstolo. Olha o que diz o versículo de número 10 do capítulo 23. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Paulo está perante o Sinédrio, defendendo, falando do evangelho, falando dele, e por causa disso, aqueles homens queriam matar o apóstolo Paulo, esse que pregava a justificação pela fé, esse que pregava que a salvação é em Cristo Jesus, é jogado numa fortaleza, numa prisão, e lá naquela prisão, o Senhor aparece ao apóstolo, dizendo a ele: coragem. E aqui nós temos uma palavra do próprio Senhor de encorajamento para a vida do apóstolo. Essa palavra de encorajamento também é para nós. É o Senhor nos dizendo: coragem. Nesse tempo que vivemos de pandemia, de muitas situações difíceis, de problemas, tanto na área de saúde, política e entre outras áreas, muitas vezes nos sentimos abatidos, cabisbaixo, com medo, pensando em desistir, mas coragem, o Senhor nos encoraja. O Senhor encorajou o apóstolo Paulo estando ao lado dele. Interessante que a palavra que aparece aqui de estar ao lado é a ideia de que uma galinha que coloca os pintinhos debaixo de suas asas é proteção, é cuidado. O Senhor incentiva o apóstolo Paulo dizendo: força, ânimo, continue. E não somente isso, o apóstolo tinha que continuar porque Deus tinha um plano para a vida dele. O Senhor vai dizer: você deu testemunho de mim em Jerusalém. Olhe para o que você fez. Em tempos difíceis nós precisamos olhar pelas coisas boas, para as coisas boas que a gente fez. E o Senhor termina dizendo: ainda hás de testemunhar em Roma. Deus tem um plano para a vida do apóstolo Paulo. Enquanto este plano não se cumprir, ninguém pode matar o apóstolo Paulo. Assim é nas nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Coragem, força, levanta, porque Deus ainda não terminou a obra que Ele tem para fazer em você e através de você. Então é tempo de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor, de pregarmos Cristo através das redes sociais, através dos relacionamentos. Aproveite este tempo, não é hora de ficarmos abatidos, choramingando, é hora de se levantar. Mesmo diante de um quadro difícil, o Senhor está dizendo ao apóstolo: força, coragem. É como se o Senhor estivesse dizendo para o apóstolo Paulo que ele disse para Josué: tende bom ânimo, força, coragem, eu estou com você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Então, não desanime, se encoraje no Senhor, na presença de Deus, na providência de Deus, na piedade do Senhor e nos planos de Deus para a sua vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.